Bom, pessoal, vamos então falar um pouquinho dos procedimentos para a gente recapitular aquilo que vocês já viram, né, nos semestres anteriores, mas que é importante para esse raciocínio da prática, para que a gente possa desenvolver as soluções aí para os casos. Então, sabemos que o procedimento é o aspecto formal que vai definir a ordem em que os atos serão realizados, vai descrever ali a forma da realização dos atos processuais. Processo é algo mais amplo, não é? É um instrumento usado pelo Estado para a pacificação, a aplicação da justiça, no nosso caso, para a verificação se estão presentes requisitos para punir. O processo em si ele não é punição, ele é o instrumento que o Estado usa para verificar se estão presentes os requisitos. E concomitantemente a isso, não é? O Estado vai também apurando, reunindo, verificando esses elementos e preservando o acusado. O processo penal também tem por finalidade a preservação do acusado. Esse é um aspecto conceitual para a gente entrar nas espécies. O mais importante na visão prática é compreender as espécies, porque se eu identificar qual é o procedimento, mais facilmente eu vou saber qual é a peça que eu tenho que apresentar. Porque aí, considerando o procedimento, considerando o momento processual em que nós estamos, em que fase do procedimento nós estamos, mais fácil vai ser para eu identificar qual será a peça a ser feita. Então, por isso que eu gosto de começar na prática, não é? Recapitulando a questão dos procedimentos. E por onde que nós temos que começar? Pelo artigo 394 do Código de Processo Penal. Lembrando aquela regrinha, toda vez que a gente mencionar artigos dispositivos, quem está acompanhando aí pelo Planalto, tiver facilidade, coloca no chat, isso permite que a gente facilite o acesso e compreenda melhor o texto de lei. Ressaltando que, para o nosso estudo, prioritariamente a gente tem que partir da lei, né? Vamos buscar o que está na lei. Então, o que o artigo 394 diz? Que os procedimentos eles podem ser comum ou especial. O procedimento é comum ou especial. Então, nós temos no Código a definição e a regra para quando será o procedimento comum ordinário, quando será comum sumário ou quando será comum sumaríssimo. E temos procedimentos especiais tanto no Código de Processo Penal quanto na legislação extravagante. Vamos começar por procedimentos especiais. Por que procedimentos especiais? Porque eles têm particularidades, porque eles têm especificidades, porque eles têm atos diferentes. Ah, mas eles são totalmente diferentes? Não. Naturalmente, há uma regra básica, há uma base sobre qual todos eles, todos os procedimentos se sustentam. O que vai acontecer nos procedimentos especiais é que nós teremos um ou outro ato, uma ou outra formalidade diferenciada, não é? Nós temos procedimentos especiais tanto no Código de Processo Penal quanto na legislação extravagante. E o que vai definir essa especialidade? Na maioria das vezes, o tipo de crime, a natureza da infração. Nós já tivemos a oportunidade de comentar sobre 2 procedimentos especiais nas nossas aulas.
Na semana passada, eu falei com mais ênfase sobre o procedimento especial do Tribunal do Júri, um procedimento especial definido no Código de Processo Penal. O júri, que é o mais longo dos procedimentos, é o que tem o maior número de atos, porque ele tem duas fases. Uma primeira fase, que vai avaliar os requisitos da acusação, e aí o juiz poderá proferir pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária, e uma segunda fase que acontece em plenário. Este é um procedimento especial definido no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal também traz os procedimentos dos crimes contra a honra, procedimentos dos crimes contra a propriedade imaterial, né, a violação dos direitos intelectuais. O Código de Processo Penal traz o procedimento dos crimes contra a honra, dos crimes praticados por funcionários públicos. E a legislação extravagante, aí nós temos várias leis que trazem procedimentos específicos. Vai depender do crime que o enunciado que a gente estiver trabalhando. Como, por exemplo, já vimos na aula de hoje, na lei de drogas, que nós temos uma parte procedimental. Então, vale sempre parar para pensar, quando estamos estruturando o rascunho, a minuta de defesa, não é? Estruturando a resposta, como eu disse, definir qual é o procedimento. Esse procedimento, ele tem alguma formalidade neste momento processual que o enunciado está me indicando? Olha a atividade que eu dei hoje. Eu disse, olha, os réus foram citados e lhe procuraram para defesa. Opa, então eu já sei que eu estou após a citação. Após a citação, o que o procedimento me sugere? Defesa. Como é chamada essa defesa? Resposta à acusação. E assim eu vou encontrando os caminhos. Bom, mas, ok, eu entendi que, de acordo com a natureza da infração, de acordo com a particularidade do caso, eu posso ter um procedimento especial. Tem outro critério? Tem. Então, natureza da infração é um, o outro pode ser o cargo, a função da pessoa acusada. Por quê? Porque existe o foro por prerrogativa de função, o procedimento especial dos crimes de competência originária dos tribunais. Neste caso, ora, competência originária dos tribunais, o processo começa no órgão colegiado. Ah, se o réu for um juiz, um promotor, vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Se for um desembargador, se for um governador, vai ser julgado pelo STJ. Ah, se for ministro, deputado federal, senador, vai ser julgado pelo STF. Olha aí as ações penais tramitando no Supremo Tribunal Federal, não é? As notícias recentes, especialmente as operações da Polícia Federal, Lava Jato e seus desdobramentos que pegam autoridades em razão do cargo, em razão da função, tem o foro por prerrogativa. Procedimento especial da Lei 8.038. Vulgarmente chamado de foro privilegiado, mas tecnicamente é foro por prerrogativa de função. Bom, olhei o enunciado, não tem nenhum crime que tenha procedimento especial, não tem ali nenhuma situação que vai me indicar uma lei especial ou uma situação de especialidade no procedimento. Então, o rito é comum. E aí, como é que eu faço para definir se será o comum ordinário, sumário ou sumaríssimo? Eu tenho que olhar para a pena máxima definida pelo tipo penal. Por quê? Olha o que diz o artigo 394. A Marcela pergunta, não consegui distinguir o procedimento especial da legislação
extravagante. Obrigado, Marcela. Os procedimentos especiais, eles estarão ou no Código de Processo Penal ou na lei extravagante. Então, a depender do crime, a depender da natureza da infração, ou nós vamos encontrar na lei especial ou no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal tem o procedimento especial do júri para os crimes dolosos contra a vida conexos, tem o procedimento dos crimes contra a honra, dos crimes contra a propriedade material e dos crimes praticados por funcionários públicos. São esses no Código de Processo Penal. Então, se a gente abrir lá o Código de Processo Penal, nós vamos encontrar estes procedimentos. A partir do artigo 394, que vai falar do procedimento ordinário, depois lá no 531 do procedimento sumário, e assim ele vai disciplinando os procedimentos. Agora, e na lei especial? Na lei especial nós temos vários procedimentos. Eu exemplifiquei com o procedimento da lei de drogas. Mas se a gente olhar para a lei de organização criminosa, a lei 12.850, vai ter procedimento também. Então, qual que é o raciocínio aqui? E o que eu vou apresentando para vocês no decorrer do semestre? Olhou para o enunciado, olhou para o problema. Quais são os tipos penais? Quais são os crimes aqui? É um crime de organização criminosa. Vamos olhar na lei 12.850. Vamos ver não só a tipificação, mas vamos correr os olhos na lei e ver os aspectos procedimentais. Como hoje, falei do crime de drogas, artigo 33. Olhamos lá para o artigo 33, desce um pouco mais na leitura da lei, do procedimento. Encontramos lá no artigo 50 e seguintes da lei a regulamentação dos procedimentos. Então, é a partir do enunciado que nós vamos definir se no caso concreto é um procedimento especial. Não achei procedimento especial para essa situação. Ok, então o procedimento é comum. E aí, o comum pode ser ordinário, sumário ou sumaríssimo. Como é que a gente faz para saber se não tem procedimento especial e é procedimento comum? Vamos olhar para a pena máxima combinada. A pena máxima combinada dá a resposta se será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Tudo bem? Até aqui? Conseguiu compreender? Sanamos aí a ideia de que o procedimento especial depende do caso concreto. A gente só vai saber se tem procedimento especial olhando para o enunciado, olhando para a natureza da infração ou para o cargo ou a função do acusado. Bom, o procedimento é comum. E aí nós vamos olhar lá para o parágrafo 1º do artigo 394. No inciso 1, ele vai trazer ordinário quando tiver por objeto cuja sanção máxima, então é pena máxima, combinada for igual ou superior a 4 anos. Então, os crimes com pena máxima superior a 4 anos, procedimento ordinário, salvo se tiver algum procedimento especial, ok? Já descartamos a ideia do especial, sabemos que estão no comum. Sumário, o sumário lá no inciso 2, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos. Ora, professor, o texto de lei fala inferior a 4 anos. E aí, no seu roteiro, estou vendo aqui na projeção, que o senhor coloca pena máxima maior do que 2 e menor do que 4. Por que, em regra, entre 2 e 4? Porque nós vamos ver o conceito do sumaríssimo. E o conceito do sumaríssimo é para crimes com pena máxima menor ou igual a 2 anos. Então, se for até
a 2 anos, é sumaríssimo. Se for maior do que 2 anos e menor do que 4, é sumário. Se for maior do que 4, é ordinário. Ué, mas eu estou lendo aqui o artigo 394, parágrafo 1º, inciso 3, e diz: o procedimento sumaríssimo para as infrações de menor potencial ofensivo, na forma da lei. Isso, artigo 61 da Lei 9.099. O procedimento sumaríssimo é o da Lei 9.099. O artigo 61 é o que traz este conceito. E o que são infrações de menor potencial ofensivo? Lembram? Lembram do artigo? Já estudaram o GCRIM, não é? Juizado Especial Criminal. Sim ou não? Estudaram o GCRIM, procedimento sumaríssimo? Sim. E o artigo 61 vai dizer o quê? Que são infrações de menor potencial ofensivo todas as contravenções. Todas as contravenções penais definidas lá na Lei de Contravenções são de menor potencial ofensivo. E os crimes que tenham pena máxima menor ou igual a 2 anos, não superior a 2 anos. Então, se o crime tiver pena de até 2 anos, procedimento sumaríssimo. Em regra. Não é? Em regra. Quando o professor fala em regra, significa o quê? Que tem exceção. Por quê? Porque aí, a depender do caso concreto, a depender da situação, nós podemos excepcionar. Vou dar um exemplo aqui de exceção. Ameaça. Crime de ameaça. Quem pode pegar lá no Código Penal o crime de ameaça? Crime do artigo 145 ou 47 do Código Penal. Quem me ajuda lá? Pega lá no Código Penal, né? Não lembro de cabeça, 145, 147, enfim. Põe aí no chat, por favor. 147, obrigado, Rebeca. Olha lá, ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar mal injusto e grave. Pena de 1 a 6 meses e multa. Qual é o procedimento? Em regra aqui, qual é o procedimento? Professor, não sei, ameaça tem procedimento especial? Não, ameaça não tem procedimento especial. Não vai ter. Procedimento sumaríssimo. Em regra, sumaríssimo. É isso aí. Por que em regra? Porque se essa ameaça for praticada contra a mulher nas circunstâncias de violência doméstica, a Lei 11.340, a Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, conhecida como Lei Maria da Penha, ela afasta a aplicação da Lei 9.099. Ué, professor, mas espera aí, violência doméstica não é lesão corporal? Não só. Nós temos lá no artigo 129 a lesão praticada no contexto da violência doméstica. A maior parte das situações envolvem lesão corporal, mas a lei de proteção da mulher no ambiente doméstico, ela vai além da violência física. Nós temos lá, na própria lei, no artigo 7º da Lei 11.340, formas de violência. Existe violência psicológica, existe violência física, existe violência moral, violência patrimonial. Então, vai muito além. Uma ameaça pode ser praticada no ambiente doméstico e familiar? Sim. Ah, mas não é o artigo 129, lesão corporal? Não. É violência doméstica? É. Mas está no contexto
da ameaça, da violência psicológica. Então, se a ameaça for praticada nas circunstâncias da Lei 11.340, o artigo 41 da lei, anota aí artigo 41 da Lei 11.340, afasta a aplicação do procedimento sumaríssimo. Não se aplicam aos crimes praticados nas circunstâncias definidas na Lei de Violência Doméstica os dispositivos da Lei 9.099. Então, não tem procedimento sumaríssimo. É uma regrinha bem peculiar, que às vezes o examinador põe e o aluno vai lá, o candidato vai lá direto no tipo penal, olha para a pena e esquece. Puxa, tem a exceção da Lei 11.340. Se o crime é de violência doméstica, não dá para falar. Pode ser um crime contra a honra, pode ser calúnia, injúria ou difamação. Pode, está lá, violência moral. E nessas situações, também não se aplica a Lei Maria da Penha. Bom, a Marcela diz, os legisladores deveriam deixar nossa vida mais fácil. Ó, Marcela, e aí para que existiria a minha profissão, não é? Porque, não, concordo com vocês que falta dogmática, que realmente a sistematização é algo que os legisladores não têm tanta atenção. Mas isso é o que faz com que nós tenhamos aí êxito na interpretação sistemática e tenhamos que estudar bastante. Mas até os advogados, às vezes, se atrapalham, né? Eu digo, às vezes, não só os advogados, professores, juízes, os promotores, sempre se atrapalham, né? Porque realmente é bem complexo. Mas a gente vai desvendando juntos aí os segredos da nossa legislação, conhecendo as exceções. Bom, então, esta é a regra geral. Primeiro, olhar se tem procedimento especial. Não tem. Olhar para a pena do crime. E aí, aplicar o procedimento. Professor, então, no caso de ameaça, não se aplica o procedimento sumaríssimo nas circunstâncias de violência doméstica. Então, qual é o procedimento? O sumário. Para ameaça no contexto de violência doméstica, é o sumário, porque eu não aplico o sumaríssimo. Vamos ver se vocês captaram o raciocínio. Deixa eu pegar aqui, abrir o Código Penal, só para ver se pegaram a ideia. Abram lá também, junto comigo, Código Penal, artigo 171. Vamos lá no estelionato. Obter para si ou para outra em vantagem ilícita, em prejuízo alheio. Crime que nós já vimos aí na aula de hoje. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. Qual é o procedimento aqui, então, para o estelionato? Ordinário, muito bem, pena máxima de 5 anos. Ué, professor, e por que o caso aí do Gaio e do Tiburcio não seguiu este procedimento? Ele vai seguir como base o ordinário, é a estrutura básica do procedimento, porém existe um especial. Existe o especial que é o do crime da lei de drogas. E o que acontece? Quando tem um procedimento especial na conexão, o procedimento especial atrai o procedimento comum. Então, nós vamos observar, no caso da lei de drogas, quais são os atos que o diferenciam. E isso aplica aos casos por conexão. Então, prevalece, tá? Sempre o procedimento especial. Vamos para um outro tipo penal, que é o... Põe lá no artigo 160, que é o crime de 163, desculpa, 163, crime de dano. Também é um crime contra o patrimônio que envolve destruir, inutilizar, deteriorar coisa alheia.
crime de dano. Olha lá, pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. Qual é o procedimento? Pena de 1 a 6 meses e multa. Procedimento sumaríssimo. Olha aí, gente. Muito bem. Então, vamos lá. Só para a gente concluir o raciocínio, deixa eu pegar aqui mais um tipo penal. Vocês captaram bem a ideia, né? Vamos lá. Olha só. Né? Vamos pegar um crime aqui. Aborto provocado por terceiro, não é? Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Pena de 3 a 10 anos. O artigo 125 do Código Penal. Pena de 3 a 10 anos. E aí, qual é o procedimento? Meu amigo que diria assim, não me irrite, né? Qual é o procedimento? Vamos lá, estou brincando, eu induzi vocês a erro, mas só para provocar o pensamento aí. Nós estamos falando de aborto. O aborto é um crime doloso contra a vida. Ah, pegadinha, hein, professor? Eu fui lá, mas por quê? Claro que eu induzi, eu fiquei lendo com ênfase a pena do crime, mas importa a pena do crime? Não, é a natureza da infração. Ora, se eu falei do aborto, opa, aborto é crime doloso contra a vida. Crime doloso contra a vida vai para o tribunal do júri. Não importa a quantidade de pena. Tudo bem? Perdoem-me por essa pegadinha, por induzir vocês a erro, mas é só para que tenham aí um raciocínio mais afiado. Vou dar mais uma chance, hein? Vou dar mais uma chance. Olha lá, vamos lá para o artigo 121. 121, parágrafo 3º. 121, homicídio. Se o homicídio é culposo, pena de 1 a 3 anos. Qual é o procedimento? 121, parágrafo 3º. Qual é o procedimento? Vamos ver se alguém acerta, hein? Ainda não. Ó, vou começar a... Aê, Marcela! Muito bem! Muito bem. Vamos lá, pessoal. Olha, o artigo 121, parágrafo 3º. Isso eu até comentei na semana passada. O parágrafo 3º. O parágrafo 3º fala o quê? Põe aí para nós, Angela. O parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo. Opa! Para o júri é só para os crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida. Então, eu estou dizendo que é o parágrafo 3º, que é o homicídio culposo. Ah, então não tem procedimento especial? Não. Qual é a pena máxima definida pelo crime de homicídio culposo? 3 anos. Se a pena é de 3 anos, o procedimento é sumário. Crime de homicídio culposo, procedimento sumário. Tudo bem? Ótimo. Relembraram? Creio que isso é uma revisão, né? Já tiveram essa matéria, não sei se estruturado desse jeito, mas enfim, eu gosto de recapitular. Então vamos recapitular também agora a timeline, vamos recapturar
linha do tempo. Vou colocar um quadro branco aqui para a gente trabalhar nele, pensando nessa linha do tempo do procedimento, que é sempre importante a gente compreender, não é? Em que, deixa eu reduzir um pouquinho aqui para, ok, muito bem. Então vamos lá, olha só. Marcos importantes, coisas importantes que a gente tem que saber, não é? O procedimento, ele vai iniciar com a petição inicial, certo? Ah, mas que no nosso caso nós podemos ter a denúncia, se a ação penal for pública, ou a queixa-crime, se a ação penal for privada. Antes disso, pode ser que a gente tenha peças, pode ser que em algum momento surja alguma situação, algum enunciado na fase de investigação. Sim, pode ser que tenha aqui na fase de inquérito policial, pode ter. Em regra, inquérito policial, não é? Mas sabemos que o inquérito ele é dispensável, que pode ter outros tipos de investigação. Pode ser que tenha prisão em flagrante, pode acontecer, e aí nós vamos ter medidas também, requerimentos que são apresentados aí. Mas nós vamos começar a pensar na fase judicial, não é? No procedimento, a partir do oferecimento da petição inicial, a denúncia ou a queixa. E aí, em regra, os autos vão à conclusão do juiz, não é? Então, nós temos aí a possibilidade do quê? O que o juiz vai poder fazer? Rejeitar nos termos do artigo 395, ou receber a denúncia ou a queixa nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal. Então, é isso que o juiz pode fazer, ele vai analisar, vai receber ou vai rejeitar. Bom, aí aqui surge um ato específico, não é? Que vem a citação. Então, o réu vai ser citado, não é? Se o juiz receber, naturalmente, não é? Se o juiz receber, vai determinar a citação. Citação para quê? Vai ser citado para apresentar a resposta à acusação. Então, no procedimento, claro, né? Estou seguindo aqui a linha do ordinário. Né? Esse é o procedimento ordinário que nós estamos resumindo aqui. Vai apresentar a citação para... Aqui o réu é citado, hein? Ele é citado para ter conhecimento da existência do processo e para apresentar o quê? Ele é citado e abre-se prazo de 10 dias, está lá no Código de Processo Penal. Para quê? Hein? Para apresentar qual peça? Qual é o nome da peça que o réu vai apresentar aqui? Resposta à acusação. Muito bem. Resposta à acusação. O nome dessa defesa, não é? No processo penal é resposta à acusação. Está lá no artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal. É na resposta à acusação, como muito bem colocado aqui, perdão, agora não lembro quem colocou, mas ressaltou, lendo lá o artigo 396-A, é na resposta à acusação que vem todas as alegações, os fundamentos, vem as provas, vem o rol de testemunhas. Então, leiam lá o artigo 396-A,
vocês vão ver como elaborar esta resposta à acusação, que é, né, o trabalhinho aí, atividade 2. Resposta à acusação. É uma espécie de contestação? É, mas nós não usamos essa expressão no processo penal. E aí? Aí os autos vão à conclusão do juiz. Os autos vão à conclusão do juiz. O que o juiz vai fazer? O processo vai para a sala do juiz de novo. A gente fala de conclusão, não é? Não sei quem aqui faz estágio ou tem familiaridade com as expressões processuais, mas a gente costuma usar que os autos vão à conclusão do juiz. Os autos estão conclusos. O que significa conclusos? E nos andamentos processuais, às vezes parece assim, CLS. Conclusos. O que é isso? CLS. Que estão no gabinete do juiz, que estão na conclusão para uma apreciação do juiz. Nessa conclusão, o que o juiz pode fazer? O juiz, ao avaliar a resposta à acusação, ele vai revisar se estão presentes os pressupostos, as condições da ação. Por quê? Ele pode, após o contraditório, após a resposta à acusação, rejeitar, não é? O enunciado de hoje, a prova em lista, a defesa alegou a rejeição nos termos do artigo, artigo 395. Também, né, se presentes os pressupostos, se presentes os requisitos, o que o juiz vai fazer? Ele recebe, não é? Confirma o recebimento? Não, a petição inicial é válida. Ok, não é caso de rejeição. Então, ele vai fazer o quê? Avaliar se estão presentes as hipóteses de absolvição sumária. Absolvição sumária. Absolvição sumária nos termos do artigo 397. Ou ainda, se não for caso de absolvição sumária. Ah, mas quando que o juiz absolve sumariamente nos termos do artigo 397? Ah, se nós estivermos falando de uma excludente de ilicitude, se for legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal, está lá no artigo 397. Se for excludente de culpabilidade, se o fato for atípico, ou, está lá, ó, 3973, que o fato narrado não constitui crime, o fato é atípico. Ou se extinta a punibilidade. Já ocorreu a extinção da punibilidade em algumas das causas lá do artigo 107 do Código Penal, né? Extinção da punibilidade está lá no 107 do Código Penal. Gente, eu estou indo rápido aqui, eu sei, né? Só não consigo perceber, às vezes, o desespero de vocês, anotando, registrando tudo, porque na sala presencial eu consigo perceber o frenesi, né? E consigo perceber quem se irrita com o professor que está falando muito rápido e aí às vezes até larga a caneta assim e fala, como é que não dá, desisto, né? Aqui a gente tem a vantagem da aula estar gravada, não é? E depois reassistir, enfim. Mas eu dou essas pausas, tá? Isso tudo é pedagógico, didático, a gente dá essas respiradas, né? Para vocês poderem também fazer aí exercício com a mão, né? Para ninguém ficar com cãibra. Respirando, vamos seguir. E, mais importante, se em algum momento ficar alguma dúvida, ficar alguma situação, coloca aí no chat para mim. Eu estou partindo do pressuposto que nós estamos fazendo uma revisão, ok? Mas sei também que tem pontos que a gente acaba esquecendo e merece o aprofundamento. Quando eu for falar de recursos, aí nós vamos com mais vagar, porque eu sei que não tiveram. Enfim, tá? Contem comigo para que a gente consiga ter o melhor aprendizado aí. Então, indo em frente, se não for hipótese de absolvição sumária, o que o juiz pode fazer?
designar uma audiência de instrução e julgamento, a chamada AIJ. A AIJ no procedimento ordinário, audiência de instrução e julgamento, está lá nos termos do artigo 400 do Código de Processo Penal. É com a audiência de instrução e julgamento, naturalmente, não é, que esse procedimento ele vai ter continuidade. Por quê? Porque se rejeitar, o procedimento não vai seguir. Se absolver sumariamente, também não. Ah, mas se rejeitar não cabe recurso? Cabe, nós vamos ver quais são os recursos. Se absolver sumariamente, vai caber recurso? Sim, mas pensando na continuidade desse procedimento no juízo singular, é com a nossa audiência de instrução que nós teremos aí a continuidade. E continuidade até que momento, até que situação, como que nós temos aí a sequência. Né? Esta audiência, está lá no artigo 400, ela envolve o quê? Oitiva da vítima, das testemunhas, eventuais esclarecimentos periciais, acareações, interrogatório do acusado e, após a audiência de instrução e julgamento, temos dois marcos aqui importantes que a gente tem que anotar. Lembrando que nós estamos falando de procedimento ordinário, porque se forem outros procedimentos, teremos algumas diferenças aí, ok? Vamos lá. O primeiro, após a audiência, a primeira observação importante envolve as diligências complementares. Diligências do artigo 402. Então, são as chamadas diligências complementares. Ou seja, se houver necessidade de novas diligências, vou colocar mais para cima aqui para ficar mais legível, ok. Se houver necessidade de diligências em complemento ao que ficou estabelecido na instrução, olha aí, obrigado, Ângela, sempre me ajudando aí com os artigos. Olha lá, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, querelante e o assistente, a seguir o acusado, poderão requerer diligências, cuja necessidade se origine de circunstâncias dos fatos apurados na instrução. Então, é um requerimento que normalmente acontece em audiência. Ah, mas pode ser um requerimento escrito? Pode ser. Mas como assim, professor, diligências complementares? Olha, pode ser que chega lá no dia da audiência e aí uma testemunha diz, olha, eu não vi o que aconteceu, mas o João de tal, que trabalha na loja em frente, ele estava na loja, a loja estava aberta, e o crime aconteceu ali, na frente da loja. Ele me disse que viu pela vitrine, tá, isso e aquilo. Aí vai uma outra testemunha e diz assim, olha, eu estava passando, só vi alguém saindo correndo. Eu sei que aconteceu, porque na hora eu fui pro local e aí o rapaz que trabalha na loja lá, que depois eu fiquei sabendo, nem conhecia, mas que é o João, ele me disse que viu tudo e que foi assim, 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 assim. Duas testemunhas mencionaram esse tal de João. Só que ele não foi ouvido nem na fase da polícia, nem na fase de inquérito, nem está no rol de testemunha, nem da acusação, nem da defesa. Opa! Em instrução, as testemunhas mencionaram que surgiu essa pessoa aí de nome João. O que pode se refazer nessa situação? Diligência complementar. Excelência, diante das referências que foram feitas, requer a intimação dessa testemunha de nome João, que trabalha na loja tal. Qual é o local do crime? Endereço tal. Que loja que é? Tal, tal. Vai lá, intima. Oficial de justiça para intimar a testemunha João. Marca uma nova audiência. Isso é uma diligência complementar, que surgiu no curso da instrução. Só a título de exemplo, mas pode ser perícia, pode ser ofício, ok? Realizadas essas diligências, ou
não tendo necessidade, não é, de diligências. Qual é o outro ato? O outro ato é alegações finais. E se for por escrito, as alegações finais são orais, estão lá no artigo 403, né, 403 do Código de Processo Penal, e nos termos do parágrafo 3º, nós vamos encontrar memoriais. Então, essas alegações finais, quando elas são por escrito, porque prevê o artigo 403 que vai ser debate, vai ser em audiência, oral, mas pode ser, nos termos do parágrafo 3º, que seja por escrito. São chamados de memoriais. Olha lá. Parágrafo 3º. O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Qual é o nome da peça? Memoriais. Ou pode ser alegações finais por memoriais. Alegações finais por memoriais, nos termos do artigo 403, parágrafo 3º. Anota isso aí. Vai servir para a atividade 3. Ó, spoiler, hein? Vamos lá. Depois das alegações finais, primeiro, sempre no processo penal, nós temos a acusação fala primeiro, né? Então, alegações finais da acusação, depois a defesa. E aí, encerrada a instrução, apresentadas as alegações finais, nós temos o quê? Sentença. Sentença. Sentença que pode ser absolutória, nos termos do artigo 386, ou condenatória, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal. Cuidado, hein, gente? Cuidado por quê? Porque em alegações finais, em memoriais aqui, quando nós vamos pedir a absolvição em alegações finais, a gente pede aqui, ó, nos termos do artigo 386. Em resposta à acusação, por exemplo, se no enunciado tiver lá uma legítima defesa, nós vamos pedir a absolvição, mas nos termos do artigo 397. Então, o fundamento do pedido muda. A absolvição requerida, repito isso, é importante, a absolvição requerida na resposta à acusação, ela está fundada na absolvição sumária nos termos do artigo 397. Por quê? Porque é antes da instrução. Depois da instrução, nas alegações finais, aí a absolvição é pedida nos termos do artigo 386. Cuidado com o fundamento legal, depende do momento processual. E depois da sentença? Tudo bem até aqui? Entenderam? Tranquilo? Ó, essa é a primeira instância do procedimento ordinário. E depois? Depois a gente tem o quê? A gente tem a fase recursal. Depois da sentença, temos aí os recursos. Ah, mas não tem recurso que vai caber aqui em alguns momentos, dependendo do procedimento? Tem. Agora, uma outra coisa importante. Processo penal não tem agravo como no processo civil. Então, nota bem. E é importante anotar a orientação completa.
Processo penal não tem agravo como no processo civil. Ah, por quê? Tem agravo no processo penal? Tem. Excepcionalmente, nós temos a figura do agravo. Tem o agravo em execução, tem o agravo do despacho denegatório, mas não é igual no processo civil que no juízo singular, em primeira instância, na primeira fase, como eu mostrei aqui no procedimento, que a gente vai interpor agravo. Não. Temos outros recursos possíveis, mas não é o agravo. Tá? Então, não fiquem pensando que no processo penal a gente pode agravar das decisões do juiz singular, porque, em regra, não pode. E que recursos que nós temos? Ah, nós temos aqui, se for pensar em apelação, melhor escrever, né? Podemos ter apelação. Depois da apelação, podemos ter também recurso especial ao STJ, né? Estou pensando aqui nas instâncias. E depois, extraordinário. Mas tem ordinário. Tem possibilidade de embargos de declaração aqui nesse meio do caminho? Tem. Alternativamente, não é recurso. Existe a possibilidade da ação chamada habeas corpus? Existe. E tudo isso nós vamos estudar. Destaquei aqui esse caminho da segunda instância, né, que envolve aqui o Tribunal de Justiça, não é? O STJ ou o STF. Ficou péssimo, hein, gente? Perdão aí, escrevendo pelo mouse. O STF, enfim, tudo isso que está em verde, o habeas corpus, até revisão criminal, tudo isso a gente vai estudar com mais calma. Agora, o foco, a revisão de hoje, envolve o procedimento. Se for o júri, tem particularidades, bastante particularidade. Mas e no sumário? Temos alguns detalhes aí, muda o número de testemunha, no sumário não tem diligências complementares, lembra que eu falei aqui, do artigo 402 dessa parte aqui, no sumário não temos isso. Não tem essa previsão de diligências. O número de testemunha é menor, os prazos são abreviados. E no sumaríssimo? É um procedimento bem diferenciado. Tem até defesa preliminar. Lembra que eu falei da defesa preliminar? A defesa preliminar nos procedimentos, ela entra aqui, Ela entra, em regra, quando nós falamos de defesa preliminar, ela entra após o oferecimento da denúncia, após o oferecimento da denúncia ou da queixa e antes da rejeição. Por quê? Porque a defesa vai se manifestar aqui, neste momento, o Ministério Público ofereceu a denúncia ou a vítima ofereceu a queixa, a defesa vai preliminarmente se manifestar antes do juiz receber ou rejeitar. Tudo bem? Melhor eu parar por aqui, senão eu vou ficar rabiscando todo esse esquema e aí vocês não vão conseguir anotar mais nada. Mas essa é a linha geral, essa é a ideia, e nós vamos ver com muita calma todos esses atos e quando que nós vamos usar essas peças, esses recursos, enfim. Dúvidas, comentários? Estou à disposição. Vamos lá, nesses minutos finais para a gente solucionar
Por enquanto, não. É verdade, né? Tira um print aí e guarda. Mas eu sei que amanhã, quando vocês forem olhar, já todos esses rabiscos aí só aparecem na hora dos exercícios. Por isso que nós vamos fazer vários, pelo menos um por aula. Nós vamos ter, eu vou depois com calma soltar lá atividade 3 para a gente trabalhar semana que vem. Mas por enquanto, o que eu quero que vocês façam, não é? Elaborem aí o raciocínio. Se entendeu todos os artigos que nós já trabalhamos na semana passada, né? Sim, pode procurar modelinhos de estrutura de peça. Todos os manuais, a bibliografia que nós indicamos, traz lá a estrutura de peça, como encaixar na formatação. Então, pode dar um Google, vai olhando, busca lá exemplos, leiam as peças que tiverem acesso para ir encaixando dentro de um formato. E, oportunamente, também a gente vai começar a apresentar mais detalhes de formatação. Tá bom? Obrigado pela atenção, uma boa semana. Professor, vale ficar colocando conceitos na parte de direito? Vale sim, pode colocar na fundamentação, pode copiar o artigo. Se vai trazer um conceito de doutrina, pode trazer essa citação de doutrina. Quer usar alguma jurisprudência, pode trazer. Isso enriquece a peça. Só cuidado para não fugir muito da objetividade que é proposta ali. Obrigado, gente. Obrigado pelas palavras de incentivo aí. É um grande prazer estar com vocês. E já falei isso na semana passada, né? Isso me preenche. Eu gosto de dar aula, faço isso com muito amor, com muito carinho e agradeço a vocês por essa oportunidade, por essa construção conjunta aí. Uma excelente semana. Que Deus os abençoe. Tchau.